deputada estadual em São Paulo, Janaína Pascoal, do PSL, afirma que o ex-juiz federal Sérgio Moro não tem alternativa a não ser concorrer à presidência da República em 2022. Em entrevista à Jovem Pan nesta terça-feira, a parlamentar destacou que todas as dificuldades que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública está enfrentando desde a saída do governo federal devem levá-lo à política. Ele foi para o Ministério com o sonho, vamos dizer assim, de alargar o trabalho da Lava Jato. Infelizmente, não encontrou espaço para isso. Daí ele sai, tenta advogar, vem notificação da ordem que ele não tem ainda o tempo necessário em termos de quarentena, né, de afastamento do cargo para poder advogar. Aí ele aceita um trabalho numa consultoria. Eu nem vou entrar no mérito se ele deveria ter aceitado ou não, né? Aí é um juízo particular dele, mas aí ele não pode trabalhar na empresa, então assim, estão afunilando a vida do cara de um jeito que eu não sei se não estão percebendo, ele está ficando sem alternativa, entendeu? Na avaliação da deputada, existe espaço e desejo da população para uma eventual candidatura de Sérgio Moro, que, segundo ela, seria uma terceira via contra o presidente Jair Bolsonaro e o candidato do PT. Janaína também falou sobre a possibilidade de anulação de condenações da Operação Lava Jato com base em supostas mensagens trocadas entre Moro e procuradores e obtidas por hackers. Ela critica a forma como integrantes da Força Tarefa se comunicavam, mas ressalta que não foi constatada qualquer fraude para prejudicar os investigados. Nesses diálogos não existe nenhum indício de confecção de documentos, falsificação de documentos, vamos dizer assim, criação de provas, né? Não existe nenhum indício de que uma testemunha tenha sido orientada, por exemplo, a mentir. Então, com isso eu não estou dizendo que eu aplauda, né, a maneira como os procuradores eventualmente se referiram às partes. Eu sou defensora de um comportamento mais conservador, né? Menos diálogos fora dos autos, menos manifestações. Quanto menos, melhor, mas daí a querer utilizar aquele material para anular, realmente não me parece sustentável do ponto de vista jurídico. O Supremo Tribunal Federal deve julgar em breve os recursos apresentados pelo ex-presidiário Lula, que acusa o ex-juiz Moro de parcialidade e pede anulação de condenações. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes, do STF, declarou que o tema pode ser discutido depois do Carnaval. Guilherme Fiuza, e aí, Fiuza, sua avaliação sobre essas declarações da deputada Janaína Pascoal? O Sérgio Moro seria um excelente candidato a presidente da República, aquele Sérgio Moro da Operação Lava Jato, né? Aquele realmente teria um ativo político, embora não seja, né, exatamente uma obrigação quem se destaca no que faz virar candidato a alguma coisa, né? Depois do que aconteceu, depois da saída do Moro do governo, do jeito que saiu, realmente eu acho que não só eu, como, enfim, né, todos os fãs da Operação Lava Jato ficaram nostálgicos, né, daquele Sérgio Moro que foi um missionário, né? Foi um missionário. Ali não foi nada fácil tocar adiante aquela operação. E eu me permito aqui, com todo respeito, discordar da deputada Janaína em relação às formas como a comunicação foi feita. Olha, me desculpe, mensagem privada é mensagem privada. Se ela constata que não há ilegalidade, que não há indução de nenhuma situação, montagem de cenário, tá tudo bem, porque o resto é briga de foice no escuro no Brasil. A Operação Lava Jato levou, pela primeira vez, grandes empreiteiros corruptores à prisão. Isso não é um conluio que você consegue isso. Você consegue isso com articulação. Sim, é necessário articulação. Sim, há política em todas as atividades. A política pode ser dentro da legitimidade. Então, esse é o Sérgio Moro que deu uma aula de espírito público, de coragem e de competência ao Brasil. O outro Sérgio Moro é o parceiro do Mandetta, né? Esse Sérgio Moro que resolveu ser político, infelizmente, ele não trouxe o legado, o ativo político que ele tinha, ele mesmo jogou fora.
virou o parceiro do Mandetta, que dispensa... O Mandetta é aquele jogador de sinuca ali, sem máscara, aglomerado, aquele da praia, aquele da festinha aglomerada na saída do ministério, um personagem que se desmoralizou. Ele se desmoralizou. Ele desmoralizou suas diretrizes. E ele fez política contra o governo federal, estando dentro do governo federal e, principalmente, na maior crise sanitária da história, pelo menos em termos da proporção que ela tomou. Foi isso que fez Henrique Mandetta. E Moro foi seu parceiro nisso. Sérgio Moro sumiu do cargo de ministro da Justiça, praticamente, a população apanhando na rua graças às diretrizes dadas pela dupla Moro-Mandetta, inclusive com uma lei que é uma excrescência que ainda está vigindo. E o Sérgio Moro ficava lá com, não sei quem é que postava para ele ou ele mesmo, prudência, com as palavras de ordem, cuide-se, tome cuidado, fique em casa, etc. e tal. Uma coisa estranha que já era evidentemente algo bastante alheio à sua função de ministro da Justiça, que ele, aliás, vinha desempenhando bem, anteriormente. Então, esse Sérgio Moro, que virou um calculista, que ouviu o canto da sereia de algum lugar, esse não interessa a ninguém. Porque se ele tentou, no cargo de ministro da Justiça, ele montou um circo para aquela imprensa que queria o seu escalpo. Ele ainda no cargo montou um circo para dizer que tinha uma bomba. Ou seja, para sair atirando contra o governo federal. No meio de uma pandemia. Ele poderia ter acabado com o governo ali e certamente exacerbou uma crise. Esse tipo de cálculo eu não quero. Um presidente que tenha esse tipo de temperamento, que siga esse tipo de critério, eu acho nada confiável. Então, hoje a gente tem a ressurreição daquele Sérgio Moro, que cada vez fica mais difícil. Ele não dá uma dentro, Ele não dá uma dentro, ele se mete nos assuntos, ele chegou a dizer que o PT do Lula era mais republicano no trato da Polícia Federal. Pelo amor de Deus, só uma frase dessa já me deixa completamente em dúvida sobre as intenções desse personagem. Então eu não sei se ele sofreu uma lavagem cerebral, ou se isso foi ganância, se isso foi ambição. O fato é que ele deixou para trás aquele espírito público da Operação Lava Jato. Diga, Zé. Eu vou dividir aqui em 2 pontos essa história. A primeira delas, eu antecipei aqui, deputada Janaína Pascoal, sobre o Sérgio Moro. Ele não tem nenhum caminho fora da política. Eu estou cansado de ouvir aqui histórias assim, de que as pessoas entram na política por conta de amigos e não saem por conta de inimigos. Ele não tem outro caminho. Se ele não for candidato à presidência da República, o que eu não acredito, eu acho que ele não será candidato à presidência da República, ele tem que escolher um estado e se candidatar ou a deputado federal ou a senador. Não tem outro caminho. Há um cerco. Eu escuto por aqui que a tendência é de tentar prender o ex-juiz Sérgio Moro. Que absurdo. Isso não é difícil. Se houver uma mudança na política nacional e houver troca de poder, é possível sim. Esse pessoal não tem limite, não. O ódio contra a Lava Jato está engasgado na boca dos poderosos aqui. Não desce a Lava Jato. Então, Sérgio Moro, na minha opinião, não será candidato à presidência da República por falta de estrutura, por falta de um partido político, por falta exatamente de uma vontade, de uma decisão dele. A pessoa, quando decide ser candidato à presidência da República, tem que ser faca nos dentes. Tem que ir em cima, tem que brigar todos os dias, todas as horas do dia. Então, eu acho que ele deve ir para a política e concordo com a deputada Janaína. Sobre o segundo ponto, sobre o vazamento dessas conversas, são conversas absolutamente normais. Não estava ali uma vara tradicional sonolenta da justiça brasileira. Estava ali um grupo formado por procuradores federais, integrantes da Receita Federal, auditores da Receita Federal, Polícia Federal, delegados e agentes para combater um crime organizado na mais alta esfera dos poderes. Dos poderes. Vou falar de novo. Legislativo, alguns integrantes do Judiciário,
Palácio do Planalto tomado até a garganta, até a testa. Então, era preciso, até para a proteção, que houvesse cuidados. E me surpreende de forma positiva os diálogos, não tem combinação, como disse a deputada, não tem combinação de vamos treinar a testemunha, nada disso. E nenhum só revelado até agora fala quanto você vai ganhar, o que isso vai sobrar para mim. E isso na Lava Jato sobrou. Não dá como desver não existe, ou seja, o crime aconteceu. Lula teve o julgamento justo e foi condenado no julgamento justo. Então, a deputada Janaína tem razão nos 2 pontos. Moro não pode sair da política, ele já está na política. E, por outro lado, o vazamento não indica absolutamente nada que possa anular os feitos da Lava Jato. Ana Paula. Rapidamente, alguns pontos aqui, Vitor. Eu acho que o Zé e o Fiuza já colocaram tudo numa cápsula muito perfeita aí em relação ao passado do então juiz Sérgio Moro e ao futuro aí do talvez político Sérgio Moro. Uma coisa que eu vejo ainda muito as pessoas discutindo sobre esse material aí da tal Vaza Jato, né? Não, porque é assim, é assado. O que a gente não pode esquecer de falar sempre, Vitor, é que esse material não foi periciado em momento algum. A gente não sabe se houve edição dessas mensagens, se houve subtração, se houve adição, se mudaram as datas, se colocaram interlocutores diferentes conversando com outros interlocutores. Não houve absolutamente nenhuma perícia nessas mensagens. Então a gente não tem nem, para mim, partindo dessa premissa, a gente não pode nem discutir os diálogos dessas mensagens, porque a gente não sabe se essas mensagens elas são absolutamente verídicas ou se nunca foram editadas ou se foram editadas. Um segundo ponto, Vitor, obviamente que isso aí que o Fiuza disse sobre o então juiz Sérgio Moro, aquele Sérgio Moro, sim, eu acho que todo mundo aí gostaria, né, como um futuro presidente, mas eu acho que aquele Sérgio Moro, infelizmente, ficou para trás. A gente viu que entrou um Sérgio Moro político aí, e que, de uma certa forma, a gente sabe, o Zé sabe muito bem, você entra aí na política e você começa a ouvir várias pessoas ao seu redor e nem todo mundo ali ao seu redor quer o seu bem ou o seu caminho. E eu acho que, talvez por alguma inocência política, o Sérgio Moro pode ter segurado na mão aí de alguns agentes políticos que não mostraram o melhor caminho. Um outro ponto em relação ao que a deputada Janaína disse sobre o futuro do Sérgio Moro em relação a estão espremendo aí o futuro do Sérgio Moro, eu acho que isso soa muito como uma terceirização do destino, né? O Sérgio Moro escolheu dar as mãos para o Mandetta, escolheu o silêncio diante de medidas e ordens executivas aí draconianas e tirânicas dentro da pandemia. Ele escolheu o silêncio, sim. E eu acho que ele tem que se candidatar, ele tem que se passar aí pelo escrutínio popular e colocar as suas ideias de uma maneira óbvia, direta, sem adivinhações ou meias palavras ali no Twitter. Se ele quer mesmo testar essas águas, ele tem que testar. Um último ponto para mim, Vitor, é que eu acho que o Sérgio Moro caiu numa armadilha de que ele achou que ele, talvez, pela importante missão que ele teve, pelo importantíssimo papel que ele teve dentro da Lava Jato, talvez em algum momento ele tenha achado que ele era o nome da Lava Jato, que ele significasse a Lava Jato, ou que ele fosse até maior que a Lava Jato. E não é. O juiz Sérgio Moro não é maior que a Lava Jato, não existe procuradores maiores que a Lava Jato, juízes, investigadores. A Lava Jato continua acima de todos os agentes aí que se formaram e formam um time bom, que trouxe um banho de justiça ao Brasil, como a gente fala, mas, Vitor, maior que a Lava Jato não tem ninguém. A Lava Jato continua acima de todos eles.